Gente, para quem tem filho, eu vou aproveitar aqui só para falar uma dica muito importante, né? Nossos filhos são muito curiosos e essa curiosidade é uma das coisas mais fantásticas do processo de educação e do processo de construção mesmo da identidade desse novo serzinho. É através da curiosidade que eles nos possibilitam a gente perceber, entender o que eles estão pensando, quais são as dúvidas, os caminhos que eles estão tomando, da onde vêm determinadas dúvidas e questionamentos. Então a gente tem que aproveitar esses momentos de curiosidade justamente para nos aproximar deles e entender o que mais eles gostam de fazer, até conhecer um pouquinho mais da personalidade dos nossos filhos. Por que eu estou falando isso? Relacionado à educação sexual, educação essa que a gente não teve, quem chegou a ter uma possibilidade de educação sexual certamente foi falha, porque em detrimento da nossa cultura e de ser um assunto super novo, que as pessoas não estão habituadas e preparadas para falar sobre, muita coisa que chegou até a gente foi distorcida e às vezes até uma informação de má qualidade que faz com que a gente pense completamente diferente do que é a realidade de hoje. Então, por que eu estou falando isso? Quando nossos filhos vêm com alguma pergunta relacionada à sexualidade dele, ou enfim, sobre a reprodução, como ele surgiu, a gente nunca sabe quando é que vai vir essa primeira pergunta. E aí a gente fica impactado e às vezes não sabe como responder, ou fica até incomodado com a curiosidade dos nossos filhos. E isso é muito triste, porque a gente acaba podando se a gente não estimular essa curiosidade, que está relacionado intimamente também com a criatividade. Ele vai começar a criar e fantasiar o que ele aí considera como certo. Então, por que eu tô falando sobre isso? Educação sexual é uma coisa que a gente não teve, muito provavelmente, e que nos fez falta e nos faz falta até hoje, por isso que a gente tem tantos questionamentos e tantas dificuldades em falar sobre o tema. O que eu falo como dica é, primeiro, é um assunto natural, um processo natural. Ninguém vai fazer nada antes do tempo, antes da puberdade, antes dos hormônios aflorarem. Isso pode ficar tranquila. Dar informação sobre qualquer coisa relacionada a sexo para os nossos filhos, obviamente, de acordo com o tamanho da pergunta, né? A gente tem que entender porque perguntou, até onde sabe, até onde só leu, isso é muito importante. Dar informações corretas é muito importante nesses tempos de tecnologia. Sempre foi, mas a gente não tinha esse bicho que vem lá e dá o que ele quiser de informação. E nossos filhos vão tomar como verdade. Então vamos nos preparar para esse momento. Como que a gente faz? Com conhecimento. Né? Então a gente precisa entender que a gente tem que ir atrás de informações de qualidade relacionadas à sexualidade, porque quando nossos filhos forem nos fazer qualquer tipo de pergunta, a gente vai estar tranquila para responder com naturalidade, mas isso só se for natural para mim. Então, primeiro eu tenho que estar tranquila com a minha sexualidade, entendendo um pouco sobre isso, para que eu passe informação de qualidade para os nossos filhos. E aí sim, eles vão crescendo e se desenvolvendo de uma maneira saudável, tendo conhecimento e propriedade do seu próprio corpo, porque a criança que cresce com informação na educação sexual, ela certamente, pesquisas já demonstram que ela vai correr muito menos risco de sofrer qualquer tipo de abuso, de negligência ou distorção de conhecimento. Né? Então, o primeiro passo é a gente ir atrás desse conhecimento que nos foi falho. O segundo passo é responder sim, honestamente, as perguntas, de acordo com o tamanho e com a capacidade de entendimento dos nossos filhos. Não com o olhar e o viés do adulto, mas com o olhar da criança. E o terceiro passo é permitir que esse filho se desenvolva tranquilamente com a sua sexualidade, sabendo que não é um bicho de 7 cabeças, que é uma coisa boa e natural no momento certo, tá? Qualquer dúvida, consultem os seus sexólogos, seus terapeutas, pessoas que estão se capacitando para te ajudar nesse tipo de conflito.